Será que nós realmente deveríamos voltar a usar o Canva? Dando um contexto geral para quem não vê muitas publicações de inteligência artificial ou simplesmente não lê os comentários, o comentário mais postado da atualidade é: voltem a usar o Canva. Uma coisa que me intriga muito é, alguns anos atrás, essa mesma ferramenta era detonada por designers e criativos no geral que falavam que qualquer um poderia exercer a profissão. Uma profissão que requer tempo, dedicação, repertório. E eu sei que eu estou falando disso porque eu também sou designer e não é bem qualquer um que chega lá, pega, sei lá, uma assinatura, um papel e vai criar alguma coisa que vai revolucionar o mercado de designer. E eu nunca fui contra a ferramenta pelo simples motivo de ter sido uma ferramenta que me ajudou muito na minha trajetória, na minha carreira, principalmente na minha era de faculdade. Eu fiz desenho industrial, então apresentações valiam nota e contavam muito mais o designer. E além de me ajudar com a minha mente inquieta, que trabalha de jeito misteriosos, e sempre que eu, sei lá, sentia que eu precisava abrir um pacote Adobe, era alguma coisa muito séria e que eu precisaria de todo um trabalho, uma curadoria, um repertório que às vezes era impossível para o tempo que eu teria. Então o Canva foi até uma ferramenta que me ajudou a me expressar, a botar minhas ideias no mundo sem ter aquela rigidez, aquela preocupação de ser algo revolucionário que iria ser disruptivo e a romper barreiras. Mas você consegue entender o ponto que eu quero chegar? O Canva foi uma das ferramentas mais atacadas do século por simples motivo de que as pessoas que poderiam ali utilizar eram amadoras, sobrinhas e coisas piores, pelo simples motivo da ferramenta ser acessível e permitir que pessoas fora do design conseguissem, vamos botar assim, se introduzir, que eu acho super raso falar isso, mas sim, o Canva democratizou o designer em si. E eu sinto muito que esse ataque se deu a isso, de tipo, abrir portas que a Adobe, por exemplo, não abriu, já que a assinatura da Adobe e até, vamos dizer, o entendimento da ferramenta era uma coisa mais fechada. Além de ser caro, você precisava ter um estudo, vamos botar assim, mais aprofundado da ferramenta para conseguir criar alguma coisa minimamente legal. Coisa que o Canva quebrou com a facilidade, o designer ao X, de ser ali muito fácil, de tipo, com um botão intuitivo e fácil de entendimento, você conseguir criar um círculo com curvas, por exemplo, aquelas arredondadinhas em volta, enquanto no Illustrator, por exemplo, eu demorei meses para aprender. Muita gente mesmo tinha até livros, meio que enciclopédias, dicionários, de como mexer no Photoshop e no Illustrator. Eu lembro até no meu técnico de informática, eu tive uma matéria de designer, não de designer, mas assim, de programas da Adobe, Photoshop, Illustrator e Designer, que foi até essa matéria que me fez querer ser designer, que a professora levou um dos livros para ensinar a gente, porque tinha muita dúvida que a gente tinha e nem ela mesma sabia 100%. Então ela pegava meio que aquela enciclopédia ali do Photoshop e mostrava: ah, aqui ó, nessa página aqui eles te ensinam como fazer o que você queria. E eu lembro que era uma coisa muito simples, que ela me passou um trabalho de edição de retratos. E eu precisava, vamos dizer, tirar umas imperfeições da cara. E como eu via muita gente na internet, muita gente não, porque naquela época ainda era Facebook.
mas eu vi alguns vídeos de fotógrafos, né, experientes, que já sabiam fazer essas edições de retoque. E para você ver, não era um acesso muito livre às informações. Você tinha que ter grupos nichados. Eu lembro que a maioria não, 100% era em inglês, que já corta aí pela metade. A galera que vai conseguir ver um tutorial rápido, né? Que beleza, não é tão rápido igual hoje e TikTok, mas ainda assim é rápido e era em inglês. E eu tô falando isso de deveria ser o quê? 2016, 2017 por aí. Mas ainda assim, a Adobe é uma prova de que é um conteúdo inacessível, é muito duro de dizer, mas que dificulta o livre acesso. Tanto que o Figma veio para ser o concorrente do Adobe exatamente por esses motivos de o Figma consegue trazer uma acessibilidade maior do que a Adobe. Não estou falando que o Figma também é fácil. Hoje em dia eu uso o Figma. Eu também tive uma luta grande sobre usar o Figma, porque, nossa, eu meio que demorei anos para aprender o pacote Adobe. E aí vem uma ferramenta nova, onde praticamente quase tudo é diferente. Não tem, tipo, muitas conexões. E aí você pensa, meu Deus, eu vou ter que recomeçar. E eu acho que é aqui, nesse ponto, a gente chega no ponto principal do vídeo, que é recomeçar. Eu sinto muito que desde que nós, seres humanos, somos seres humanos, a gente tem um grande pavor a mudanças. E eu digo isso por experiência própria, que a gente acabou de reparar de, tipo, eu não queria usar o Figma, simplesmente pelo fato de eu vou ter que mudar, eu vou ter que recomeçar, e, meu Deus, é o fim do mundo. E eu aposto que quem teve que migrar do CorelDRAW para o pacote Adobe também pensou a mesma coisa. De eu acabei de aprender essa ferramenta e eu vou ter que mudar para uma ferramenta nova. E eu entendo que, tipo, mudanças trazem pontos negativos, mas também trazem coisas muito boas. Como, por exemplo, esse caso do Figma. Eu, ok, tive uma dor para mudar. Eu ainda hoje não sei usar tudo e tudo que dê para usar, principalmente agora com essas funções de inteligência artificial, do Figma Sciences e agora o Wave, acho que é o nome. Mas imagina se eu tivesse sido contra e começasse a comentar em todos os posts de tutoriais de Figma e afins de gente usando o Figma, com os resultados que usaram com o Figma, falassem voltem ao Adobe. Eu teria perdido muita coisa no sentido criativo mesmo. Por exemplo, hoje o meu pacote Adobe está ali meio que parado, pegando uma certa poeira. Não é uma coisa mais que eu uso no meu dia a dia. E o Figma me permite possibilidades que o Adobe tenta, mas ainda não conseguiu me entregar. Tipo, por exemplo, a minha equipe, eu faço uma arte. Se eu estiver fora de casa, se eu precisar sair, eu posso simplesmente abrir o meu celular, pegar o link, copiar e falar assim, galera, o meu arquivo está aqui, entrem aí. Ou se eu não tiver dado acesso, peçam acesso que eu sei que eu consigo permitir pelo meu e-mail. Ai, beleza, o Adobe hoje em dia tem isso, mas não funciona do mesmo jeito. Eu sei porque no meu antigo trabalho eu também tentei isso e não era sincronizado ao mesmo tempo. E às vezes, até se uma pessoa estivesse usando aquele mesmo arquivo, a outra não conseguia salvar. Então, assim, era um caos. Você perdia a coisa, não dava para compartilhar muito bem, ficava aquela coisa meio assíncrona. E é isso. Mas trazendo um pouquinho para esse ponto inteligência artificial, eu entendo mais do que nunca que eu estou comparando aqui CorelDRAW, Adobe, Figma e Canva. São coisas ainda muito próximas, ferramentas que, vamos dizer, tem uma certa familiaridade, que é o usuário no centro. Não que eu concorde que a inteligência artificial não leva o usuário no centro, mas
sim, a inteligência artificial faz muita coisa sem a gente precisar estar ali de frente e pedir. Mas esse medo de eu vou perder o meu emprego que está se tomando aí, eu entendo. E eu falo com tranquilidade, respira fundo, se acalma, que não vai ser hoje, não vai ser amanhã. E eu tenho certeza que ainda vai demorar uns anos. Tudo bem que eu tenho me assustado bastante com o cloud, por exemplo, e coisas que estão sendo entregues, mas eu não sinto, principalmente do cloud, que a ideia é tirar o ser humano do centro. Até porque não faz muito sentido você deixar de ter um usuário ali usando, porque perde sentido, perde contexto. Mas eu entendo que gera medo, principalmente com essas empresas alarmistas que estão vindo aí, tipo, eu demiti meu setor inteiro de tech, por exemplo, para botar a inteligência artificial no lugar. E, gente, vamos ser bem sinceros, assim, muitas já voltaram atrás. Mas, assim, é questão de meses, de tipo, não é viável. Atualmente, em 2026, nesse momento que você está vendo esse vídeo, isso não é viável. Inteligência artificial é cara, é burra. Desculpa, Claudinho, eu te amo, mas você é burro sim. Mas aí muitos vão vir nessa de tipo, é o jeito que você pediu. Eu concordo, é muito o jeito que a gente pediu. Tanto que eu falo que eu não sou especialista em IA de texto, porque é complexo. Eu não sou uma pessoa muito comunicativa, não tenho muito esse meu lado comunicativo treinado, afiado para chegar e saber me expressar bem o que eu quero para a inteligência artificial. Porque nesse vídeo aqui, eu e você falando, você vai entender a minha ideia, por mais desconexa que esteja o vídeo, por mais que eu vá e volta, você vai entender o contexto geral do vídeo. Mas a inteligência artificial não entende. Você precisa, claro, você precisa ser didático, você quase precisa ser um professor de faça isso, isso e aquilo, por isso e aquilo. Tipo, muitos de nós não somos, vamos ser sinceros, muitos de nós estão acostumados a despejar a nossa ideia no outro e o outro meio que por osmose entender. Então, assim, a gente tá certo em ter um medo, a gente tá certo em se preocupar, mas a gente não pode deixar de evoluir por esse medo. Que a indústria da produtividade quer que a gente performe, entregue. A inteligência artificial tem sim o seu valor em otimizar o que você consegue fazer. Eu, por exemplo, por mais que eu tenha me formado técnica em informática, eu fiquei muitos anos sem exercer a minha função e hoje em dia eu prefiro, quando eu preciso criar um site pessoal para mim, eu prefiro pegar o cloud, jogar a minha ideia e ir arrumando junto com ele, de acordo com o meu conhecimento e as minhas ideias, do que precisar ter que fazer tudo na mão. Talvez não. Tenho certeza que talvez que muitos aqui vão falar que não é o jeito mais certo, e eu concordo. Definitivamente não é o jeito mais certo. Mas aí eu te pergunto, eu teria dinheiro para investir em um projeto para fazer, sei lá, uma calculadora de custo hora de trabalho para eu poder ver se eu posso comprar os meus itens tax, os meus 1000 caderninhos de papelaria com base no meu custo. Eu teria dinheiro para pedir um programador para fazer essa calculadora, esse site para mim? Definitivamente não, não entraria no meu budget. Eu vou contratar alguém para fazer uma calculadora dessa para mim. E o cloud hoje em dia me possibilita. O ponto é esse, de tipo, quando a gente fala voltem a usar o cloud, a gente está excluindo também todas as possibilidades que a gente pode ter, entregar e fazer por nós mesmos. Não tô não, nesse vídeo aqui o assunto nem é performance, trabalho e afins, porque esse é um outro nível, é um contexto totalmente diferente e a gente vai ficar horas debatendo, até porque eu não sou muito
Eu concordo com IA no trabalho, mas eu não concordo com a forma que a IA no trabalho está sendo usada. Esse vídeo é mais no contexto uso pessoal. O meu trabalho mesmo é 100% com IA, óbvio, né? 100% físico no fazer é com IA, porque é o meu repertório, minha pesquisa, meu conhecimento para gerar aquelas imagens. Mas, por exemplo, eu não me considero uma boa fotógrafa. E aí muita gente vai achar hipocrisia da minha parte o que eu faço. Mas, graças à inteligência artificial, eu consegui tirar da minha mente coisas que eu sempre imaginei que eu não conseguia expressar com uma câmera, até porque eu não tinha uma iluminação boa, não tinha uma modelo, não tinha um cenário, não tinha um monte de coisa que eu queria fazer e que a IA me possibilitou fazer e conseguir entregar coisas que eu sempre sonhei em querer fazer e eu não poderia pela minha realidade. Voltando de novo do projeto pessoal de calculadora. Não de calculadora, eu vou falar um outro recente que foi um super destaque no meu LinkedIn recentemente. Foi o meu portfólio de prompt. Eu nunca tinha um portfólio para mostrar. Sempre me pediam, eu quero ver o que você faz com inteligência artificial, seu estilo de imagem, o que é isso, o que é aquilo. E eu nunca tinha, eu pegava, selecionava umas coisas, jogava assim aleatoriamente num Figma, num Illustrator, ou um Behance da vida, e falava assim, aqui algumas fotos que eu criei. E eu fiquei muito pensando, cara, beleza, ver uma foto é muito legal, muito bonito, mas é muito legal ver o processo por trás. E eu criei esse portfólio de prompt com o Cloud e a minha identidade. Identidade visual, porque também é outra coisa que tá aí sendo postergada há anos, mas tem uma estética, uma linguagem minha, e que se você vê outras coisas que eu entrego sites, tem sempre a mesma identidade, que é uma coisa que o Cláudia também me ajudou a estruturar nesse sentido de HTML. E todo mundo adorou a ideia, porque eu mostrei bastante. E se não for Cláudia, eu não teria entregue isso. Isso não existiria ainda, principalmente por ser um site HTML, demandar muito do conhecimento que eu não exerço mais. Tipo, tá aqui dentro, mas eu demoraria meses, com certeza, para entregar isso. E é um site simples, básico, que em um dia que eu tomei coragem e falei, não, eu vou fazer alguma coisa. Eu sentei e fiz com Cláudia, organizei as minhas imagens, organizei os prompts, organizei que modelos eu usei e pronto, tá no ar. Então, assim, quando alguém comenta voltem a usar o Canva, me traz toda essa reflexão de tipo, imagina se a cada nova inovação a gente não aceitasse, não é nem aceitar, né, mas não incluísse na nossa rotina o quanto de coisa a gente perderia para nós mesmos. E eu tô falando por mim, de, tipo, por mais que eu seja designer, por mais que eu tenha migrado para inteligência artificial, eu ainda tenho muito esse medo, vergonha, receio de bater pro mundo. É a inteligência artificial, eu uso, eu gosto e eu adoro, tá na minha rotina, tá no meu trabalho. Fico pensando por mim, tipo, imagina tudo que eu fiz nesses últimos 2 anos não teria existido. Eu não teria se me tornado uma profissional melhor pelo medo do novo e da incerteza. Então, assim, esse vídeo é basicamente: será que deveríamos voltar a usar o Canva? Talvez. Não, uma coisa não exclui a outra, mas você deixar de incluir uma coisa, ou pelo menos testar alguma coisa nova, vai meio que tirar a possibilidade que você tem de crescer e evoluir e se conhecer mais e até aumentar o seu repertório por um, sei lá, às vezes nem é um medo seu, às vezes é uma opinião de uma pessoa que você admira, de algum lugar que você leu e tomou esse medo para si. E é aquilo, muita gente fala que não tá usando inteligência artificial, tá sim, e tá falando para você que você não deve usar.
e que você deveria ter medo, enquanto ela está lá aproveitando para aprender, estudar e depois que ela estiver se sentindo confiante para mostrar o trabalho dela, ela vai chegar e vai te entregar. Então, assim, teste por você mesmo. Eu não estou dizendo que você precisa usar a inteligência artificial na sua vida, mas pelo menos vá lá e teste. Pense em um projeto que você queira, sei lá, um livro de receitas digital que você quer salvar da sua família, um caderno de anotações, um caderno de gratidão, até um to-do list ou checklist de, hum, lá, mala de viagem, ou coisas que você deveria fazer no seu dia e você não faz para conseguir, vamos dizer, contabilizar quantas vezes no mês você faz aquela tal coisa que você gostaria de fazer para você ter, né, para você esse histórico. Vai lá e usa. Até usa se você for designer, usa para criar uma imagem. Sabe aquele projeto lá que você tem, que você queria fazer, mas não tem a imagem X que você imagina? Vai lá e testa. Se você não gostar, perfeito, beleza, você pode ser contra. Mas não tenha medo de testar alguma coisa nova só porque outras pessoas estão falando que ela vai acabar com o seu emprego, porque muitas vezes não vai. A Adobe mesmo foi uma das ferramentas que falou que ia acabar com o design. E hoje em dia a gente tem mais designer do que na época que a Adobe foi inventada. E isso muito pela facilidade, pelo acesso que a Adobe deu. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.